O senhor prometeu aumentar o salário dos servidores na sua campanha em 2016, mas até agora não aumentou. O portal no dia 15 de janeiro de 2020, o senhor concedeu aqui à Rádio 98 uma entrevista e quando o senhor foi questionado em relação sobre os cargos comissionados, os cargos de confiança, o senhor disse o seguinte, eu vou ler na íntegra a sua frase, abre aspas, eu ouvi o que você disse no último domingo e foi uma grande mentira o que você falou, que os vereadores lotam a prefeitura de cargos comissionados e a realidade não é assim, a realidade é que os cargos contratados pelo prefeito são contratados para trabalhar, fecha aspas. Bom, segundo os dados do Tribunal de Contas do Estado, no dia dessa entrevista, a cidade possuía 281 cargos CRA, que significa Comissionados de Recrutamento Amplo. Nesse mesmo mês, nesse mesmo período, fiz um balanço, um paralelo a outras cidades. Por exemplo, Teoflotone possui 281 cargos comissionados em janeiro desse ano, com a população estimada em 140 mil habitantes. A cidade vizinha, Governador Valadares, possui 297, com a população 281 mil. Ipatinga possui menos cargos comissionados que Teoflotone, 239, com uma população bem superior, 265 mil. Agora eu te pergunto, candidato, por que tantos cargos comissionados? E faço uma segunda pergunta, quais suas propostas para os servidores públicos efetivos? Olha, pergunta muito boa e eu gosto de responder essa pergunta chamando a comunidade para pensar juntamente comigo. Quantos cargos efetivos tem na Prefeitura de Valadares, você sabe? Nós estamos falando de cargos comissionados. Quantos cargos de programa tem, você sabe? Como eu disse, estamos falando de cargos comissionados. Ou seja, estou te perguntando isso porque não dá para relativizar o número de cargos comissionados sem levar em consideração o número de cargos que existem na Prefeitura contratados de programa e servidores efetivos. Ou seja, a Prefeitura de Teoflotone que eu devo assumir, nós tínhamos quase 500 cargos contratados na Prefeitura. Nós substituímos esses cargos contratados por pessoas concursadas. Além disso, nós trabalhamos um conjunto de medidas que deram condição para que tivéssemos esses cargos em comissão com trabalho efetivo e não fazendo bico na Prefeitura Municipal de Teoflotone. Como você sabe, nosso governo não teve escândalo relacionado ao uso indevido de cargos em comissão. O que nós temos são pessoas que realmente trabalham com dedicação e com afinco para que a Prefeitura consiga rodar, para que os trabalhos consigam ser feitos aqui no nosso município. E essa pergunta aí, por que não aumentou o salário do servidor? Eu não aumentei porque eu não tinha dinheiro. Se tivesse dinheiro, mas é claro que eu teria os cargos comissionados. É claro que eu teria os cargos comissionados para trabalhar e fazer o serviço que a Prefeitura precisa. Você acha que tem alguém à toa? Mas o que eu não entendo, e eu espero que também que o nosso ouvinte deve estar se perguntando, por que uma população de Ipatinga, por exemplo, 125 mil habitantes a mais, possui menos que Teoflotone? Mas é isso que você tem que fazer, comparar o número de cargos de programa, cargos efetivos e cargos contratados que tem na Prefeitura, entendeu? Ou seja, se nós temos um volume maior de cidade, de demanda, nós temos um conjunto de pessoas para cuidar dessa demanda. Não sei se você sabe, a Prefeitura ela cuida do nascimento de uma criança até o momento em que o cidadão cumpriu sua vida aqui. E não é quando a criança está só no hospital. Na barriga da mãe, a Prefeitura começa a cuidar da pessoa, ô Martuchelli. Começa a fazer o pré-natal, começa a acompanhar a gestação daquela mãe. Nasceu no Santa Rosália, quem administra o contato é a Prefeitura. O cidadão construiu a sua vida na cidade, no último adeus dele, ele vai ser sepultado lá no cemitério do Pindorama, e lá está lá o coveiro, o João Correia, fazendo a despedida dele. Todos esses servidores trabalham para a Prefeitura funcionar. Então, é necessário fazer uma relação mais direta, mais objetiva, naquilo que nós temos de cumprimento na legislação. A Prefeitura de Teoflotone, ela está totalmente dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas no que diz respeito à relação entre número de colaboradores, percentual da folha de pagamento e o total da receita líquida do município. Ou seja, nós temos, do ponto de vista desses trabalhos, uma outra relação que é necessário também informar para você. Grande parte dos servidores que estão em cargos comissionados são servidores efetivos da Prefeitura, não são novos servidores. Por exemplo, o nosso diretor de zoonoses, nosso amigo Joanis, que faz um excelente trabalho, ele está no cargo de comissão da Prefeitura. Se nós formos pensar, outros servidores, a Viviane da Saúde, que faz um trabalho fantástico na saúde, está também no cargo de comissão. Então esses cargos não tem ninguém passeando na Prefeitura ou fazendo bico. Tem servidores na Prefeitura que eu optei por priorizar. Ao invés de trazer gente de fora para fazer esse trabalho,
Nós temos um grupo que entrou pela capacidade técnica de fazer o trabalho, diferente dos cabides de emprego do passado, e nós demos espaço para que os servidores públicos pudessem ser valorizados nesses cargos de confiança para nos ajudar a fazer o nosso governo. Nosso governo, para você ter uma ideia, foi o governo que, pelos levantamentos que nós temos, foi o governo que mais nomeou secretários, servidores efetivos da Prefeitura Municipal. A título de exemplo, nesse momento, um cargo de comissão, quem é? Secretário que está contabilizado aí. Natália Galvão, nossa grande secretária, servidora efetiva do município. A secretária de Fazenda, Célia, servidora efetiva do nosso município. Ou seja, a gente busca priorizar essas pessoas. Agora, dialogando aqui com os servidores que estão nos ouvindo aqui, que eu tenho um respeito e um carinho fantástico. Qual prefeito que não quer dar aumento de salário para o servidor? Todo prefeito quer. Agora, o que é necessário ter? O dinheiro para conseguir fazer isso. Infelizmente, nos últimos tempos, nós tivemos muitos problemas no que diz respeito a repasse de verba pública, diminuição de arrecadação municipal e outras coisas. Mas a Prefeitura de Teófilo Otoni, ela se manteve de pé. Desde o dia que eu cheguei na Prefeitura, eu nunca atrasei um dia de uma folha de pagamento do servidor público municipal. Pra você ter uma ideia, até o 13º dos nossos queridos servidores já estão adiantados em suas contas. Nós temos um histórico recente em Teófilo Otoni de prefeitos que deram 50% de aumento do servidor, mas atrasaram a folha de pagamento 7 meses, 8 meses. Então, gestão é equilibrar contas. É fazer com que a Prefeitura consiga se organizar para fazer esse atendimento. Quando nós chegamos na Prefeitura, encontramos uma dívida de 80 milhões de reais. Qual que era o nosso papel? Equilibrar as finanças públicas para que conseguíssemos, em primeiro lugar, garantir que o servidor tivesse o seu reconhecimento com retorno da insalubridade, com o pagamento daquilo que são seus direitos, com a folha de pagamento em dia, para que a gente pensasse no segundo momento aquilo que é necessário, que é a elaboração do novo plano de carreira dos servidores municipais, que é uma ação que está em curso em nosso governo, com a contratação da empresa de consultoria que vai fazer esse trabalho. Eu sou muito orgulhoso dos servidores comissionados que eu tenho, nenhum deles foram indicações de empreiteiras como no passado. Sou muito orgulhoso com os servidores comissionados que nós temos. Nenhum deles entraram porque compraram seus cargos em campanha eleitoral. E nenhum deles veio fruto de acordos que inviabilizaram a Prefeitura de Teófilo Otoni ao longo da sua história. Tem muita gente boa lá, você precisa conhecer.